motivo, quando vocês digitaram aqui no chat, eu não consegui ouvir. Eu não sei se foi falta de atenção ou se de fato não fez barulho algum. Mas eu vou tentar sempre terminar uma página e já vir aqui para ver se tem alguém que disse alguma coisa. Mas se vocês quiserem, podem ligar o microfone e me interromper para tirar dúvida, tá bom? Ou usar esse recurso de levantar a mão, que for mais prático para vocês, tá? Para mim, se vocês ligarem o microfone é até mais legal. Mas se não der, também pode escrever no chat, enfim, eu volto sempre aqui, tá bom? Mas não deixa a dúvida ficar com vocês, não. Tira a dúvida. Voltando, então, como eu estava dizendo, esses assuntos aqui, inclusive para quem chegou, esses assuntos aqui são os assuntos que a gente vai abordar na álgebra 2, tá bom? Na álgebra 1, então, tudo que a gente não está vendo aqui vai estar lá na álgebra 1, tá bom? Então, um exemplo, né, na álgebra 1 que vai estar, que não tem aqui, e que vai estar lá na parte de álgebra 1, é probabilidade combinatória, por exemplo, tá bom? Enfim, hoje a gente vai falar de fração e potência. Como eu estava dizendo, são assuntos da matemática mais básica, então às vezes as pessoas pulam e falam, é muito básico, eu vou direto para outro ponto. Não é o ideal, porque quando a gente não tem uma base bem feita, bem solidificada, a gente não consegue avançar. Então, às vezes você estuda, sei lá, vamos supor, lá para frentão, esse último assunto aqui, sistemas lineares. E aí você sabe toda a teoria e às vezes não consegue resolver exercício porque não tem essa base aqui bem consolidada. Então é importante a gente ir construindo passo a passo e aprender, né, gente, é um grande exercício de paciência, né? A gente tem que ter uma paciência para aprender, para entender, e isso é com o tempo, então, tá bom? Então, resumindo, é isso aqui que a gente vai abordar ao longo do ano todo. A princípio, a gente vai seguir o calendário da USP, mas como ainda não tem uma definição exata disso, hoje eu não recebi uma resposta exata de como vai ser esse calendário, se realmente vai ser o da USP, então eu não coloquei as datas aqui, mas a ordem vai ser essa daqui. Então, hoje acredito que dá para a gente ver fração e potência, na próxima aula a gente faz fatoração, depois razão e proporção e assim por diante, beleza? Bom, ninguém falou nada, então continuando aqui. Bom, eu vou definir para vocês, pessoal, todos os conjuntos numéricos. Então, o que é o conjunto dos naturais? O que é o conjunto dos inteiros? Alguém falou alguma coisa ou levantou a mão? Sofia, pode falar, Sofia? Ou digitar aqui, enfim. Ou ligar o microfone. Ou será que foi sem querer? Hoje você vai disponibilizar os slides? Sim, eu já tenho o material pronto em PDF. Assim que a aula acabar, eu mando para lá, no grupo, tá bom? Tá certo, obrigada. Imagina. E essa aula aqui, pessoal, eu também vou deixar lá no Google Classroom. Eu nunca usei, mas vou pôr lá, vou ver como funciona e vou colocar lá. Bom, voltando então, pessoal. A gente vai começar, então, no conjunto dos números naturais. A gente vai ver as operações básicas nesse conjunto. Qual conjunto? Dos naturais. Então, a princípio, vocês vão falar, mas isso é muito básico, isso é muito óbvio, é trivial. Mas, como eu disse, é de baixo para cima que a gente começa. E muitas coisas que agora vão parecer triviais, lá na frente a gente vai usar e se a gente não lembrar, pode ser que fique confuso. Então, por isso que isso tudo é importante, tá? Bom, a primeira lei é a lei da adição. Alguém pediu para entrar? Acho que eu aceitei, né? Acho que sim. Sumiu aqui. Bom, vou voltando aqui. Então, a primeira lei é a lei da adição, ou a lei do elemento neutro. O que é ser neutro, né, pessoal? No dia a dia, a gente costuma usar o neutro quando é uma coisa que não vai fazer diferença, que não muda. Na verdade, é basicamente isso. Ah, isso aqui é neutro. Ah, tem um sabor neutro. Quer dizer que tá ali, não fez muita diferença. É a mesma coisa aqui. A lei do elemento neutro, que é o zero. Quando a gente soma um número qualquer, então, 1. Se eu somo esse número 1 com 0, quanto que vai dar? Vai dar 1. Se eu somo o número n, quem é n? É um número qualquer. Com 0 vai dar 1. Então, esse 0 aqui a gente fala que é o elemento neutro, porque quando eu somo esse número 0 com qualquer outro número,
eu vou obter o próprio número n, tá bom? Então, a primeira lei é essa. A segunda lei é a lei da adição. Então, olha só, o português pode ser que fique meio estranho, mas aí, quando a gente passar para a matemática, fica mais claro. Eu vou ler com vocês. Ele fala assim, o sucessor da soma... Quem que é o sucessor? É aquele que vem depois, né? Então, aquele que vem depois, quando a gente soma dois números naturais, vai ser a soma desses números mais um, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a soma A mais B. Então, eu estou somando dois números quaisquer, número A com o número B. Se eu quero o sucessor disso, o que, que eu faço? É só somar um. Então, vai ficar A mais B, que é a soma que eu já tinha. Se eu quero o sucessor dessa soma, é só somar um. O sucessor é sempre o que vem logo em seguida, a gente sempre soma um. Então, o número 2, por exemplo, quem é o sucessor do número 2? É só somar um. Então, eu somo um aqui, ó, dá 3. Tá bom? E assim por diante. Bom, aí a gente tem as propriedades aqui. A primeira delas é a comutativa, quer dizer que A mais B é igual a B mais A. Essa palavrinha aqui, ela vai aparecer muito lá na frente em matrizes. Quando ele disser para a gente que as matrizes são comutativas, quer dizer que é isso daqui, ó. Então, a gente vai ver também lá na frente que as matrizes, elas possuem essa propriedade de comutatividade. Então, quer dizer que se eu somo A mais B e depois B mais A, isso é a mesma coisa, tá bom? Não importa a ordem, ok? Outra coisinha importante aqui, outra propriedade importante é a propriedade associativa. O que que ela quer dizer? Bom, ela quer dizer que se eu tenho uma soma desse tipo, A mais B mais C, eu posso somar o A com B, pegar o resultado e depois somar com o C. Ou eu posso pegar, então, eu tenho o A somado com B e somado com C, eu posso primeiro somar isso e depois somar com o A, o resultado. Vamos pegar números para ficar mais prático? Faz de conta que o meu número A vale 1, o meu número B vale 3 e o meu número C vale, sei lá, 4. E aí, se eu for somar, então, 1 mais 3 mais 4, eu posso somar isso primeiro, que vai dar 4, e depois somar com 4, que dá 8. Ou eu poderia fazer 1 mais 3 mais 4, somar isso daqui, que dá 7, e depois somar com 8, com 1, que vai dar 8 de qualquer forma. É basicamente isso que ele está dizendo para a gente, tá? Quando eu falo que duas coisas são associativas, quer dizer que a ordem que eu estou somando não vai fazer diferença. Ok? Com letra, às vezes fica confuso, mas aí a gente vai para exemplo numérico para tentar clarear um pouco. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ainda não. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Deu para entender todas essas propriedades? Bom, ninguém falou nada, eu vou passar, beleza? Para a próxima página. Bom, agora a gente vai fazer, então, para multiplicação. Alguém ligou o microfone? Eu acho, né? Não, desligou. Porque eu ouvi um chat e achei que tinha ligado. Mas deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tudo ok. Beleza, Letícia. Obrigada por me informar. Bom, mas é aquilo, né? Se ficar um silêncio, eu penso, o silêncio vale mais que 1000 palavras. E sigo adiante. Bom, a multiplicação, né? A gente também tem leis para essa operação aqui, que é a operação da multiplicação. A primeira lei da multiplicação também envolve o número zero, só que aqui ele já não é neutro. Por quê? Porque quando eu faço o produto, ou seja, a multiplicação do número zero com qualquer outro número, o resultado vai ser zero. Então, 1 vezes zero vai dar zero. 2 vezes zero vai dar zero. Que é vezes, né? Não pode esquecer. E se eu fizer n vezes zero, vai dar zero. Então, eu já não posso falar que o zero, no caso da multiplicação, é um elemento neutro, né? Por que não? Porque existe mudança, né? Se eu tenho o número n e multiplico por zero, eu vou ter um resultado diferente do n, que é o que eu tinha antes. Eu vou ter um resultado igual a zero. Se eu mudei, então isso aqui não foi neutro, né? Ele causou uma modificação aqui. Então, não é o elemento neutro. Mas, enfim, a propriedade importante, essa primeira lei aqui,
é que se eu multiplico o número 0 por qualquer número, eu vou receber um valor igual a zero. A segunda lei da multiplicação, aqui já é o elemento neutro. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Ou seja, quem que eu multiplico por um número qualquer e não vou obter nenhuma diferença em valor? O número 1, não é? Porque se eu multiplico 2 vezes 1, eu vou continuar com o número 2. Se eu multiplico 3 vezes 1, eu vou continuar com o número 3. Se eu multiplico n vezes 1, eu obtenho o número n também. Ou seja, eu não fiz nenhuma modificação ao multiplicar o número pelo número 1. Se eu tinha o número 2 e multipliquei por 1, eu continuei com 2. Se eu tinha o número 3 e multipliquei por 1, continuei com 3. E assim por diante. Então, por isso que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando eu multiplico ele por um número, eu não tenho nenhuma mudança de valor, ok? Terceira propriedade aqui, terceira lei, é a lei da distributiva. Se eu tenho um produto desse tipo, ó, então eu tenho uma soma primeiro aqui dentro desse parênteses e um número P qualquer. Lembrando que essas letrinhas representam números, então tudo que eu estou fazendo para letra vai valer para número. Só que aqui é o mais genérico possível, lembrando que esse N pode valer 1, 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? O mesmo para o número N, o mesmo para o número P. Bom, e aí eu tenho esse produto aqui, como que eu vou fazer? Eu faço a distributiva, primeiro o M vezes o P, então vai ficar MP, mais, porque aqui eu tenho um sinalzinho de mais esse vezes esse, que vai dar N vezes P. Essa é a propriedade, então, distributiva, tá bom? Bom, aí a gente tem, de novo, a comutatividade. O que isso quer dizer? Que o produto AB é igual ao produto BA, né? Se a gente for pensar em número, ó, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Não vai ter mudança nenhuma. Lembra uma frase bastante comum de se ouvir, né? É assim, a ordem dos fatores não altera o produto. É basicamente isso, ó, os fatores 2 e 3, se eu multiplico 2 vezes 3, o produto é 6. Mas se eu multiplico 3 vezes 2, ou seja, se eu altero a ordem desses fatores, o produto não é alterado, eu continuo com o valor 6, beleza? E a segunda propriedade é associativa, que é igual lá na soma. Né? Lembra que na soma, ó, vou voltar. A gente tinha isso, né? Tanto faz se eu somo A mais B, pego o resultado e somo com C, ou se eu somo B mais C e o resultado eu somo com A. A mesma coisa vai valer aqui para a nossa multiplicação. Se eu tenho o produto AB, eu posso, ou melhor, ABC, eu posso fazer A vezes B, pegar o resultado e depois multiplicar com C. Ou eu posso pegar B e multiplicar com C, pegar o resultado e multiplicar com A. Então, um exemplo, eu tenho 2 vezes 3 vezes 4. Eu posso pegar isso daqui, que dá quanto? Dá 6, e multiplicar em poupa 6 aqui, e multiplicar com esse 4, que vai dar 24. Ou eu posso fazer na outra ordem. Eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 4, eu posso fazer primeiro isso aqui, que dá 12, e o resultado multiplicar por 2, que continua dando 24. É basicamente isso aqui, a associatividade. É claro que não vale só para 3 termos, tá, pessoal? Isso daqui vale para N termos. Então, eu posso ter A vezes B vezes C vezes D, enfim. Eu só coloquei 3 aqui para deixar genérico para a gente entender a ideia, beleza? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ah, tá. Ah, precisa. Agora eu peguei atrasado. Precisamos de concentração absoluta. É por isso que nem responde. Tá bom. Eu vou acreditar que é isso. Bom, então tá, pessoal. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui de multiplicação? Dessas propriedades? Bom, eu vou continuar então. Então, já que ninguém falou nada, a gente vai começar a entrar aqui no mundo da potenciação, né? Que vai aparecer bastante aí nas questões, como eu disse, não só de matemática, mas em física, em química. Que é o seguinte, né? Se a gente tiver por enquanto, a gente está falando só de números naturais. Quem são os números naturais?
O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante, tá bom? Esses são os números naturais. Então, a gente pode definir a potenciação dentro desses números naturais como sucessivas multiplicações de um mesmo número n. O que quer dizer sucessiva? Quer dizer que é uma atrás da outra. Eu faço uma multiplicação e outra, e outra, e outra, e assim por diante, tá bom? Essa operação ela vai ser composta por dois números, que é a nossa base e o nosso expoente. Quem que é a base? É quem está embaixo aqui. E quem que é o expoente? É quem vem aqui em cima. Então, a base é isso daqui, o expoente é quem está lá em cima. E aí, o expoente, ele vai dizer para a gente o número de vezes que o algarismo 1 será multiplicado pela base. Como assim? Aí, a gente tem exemplo aqui, ó. 2 ao cubo vai mostrar para a gente quantas vezes o número 1 vai ser multiplicado pela base. Então, o número 1 vai ser multiplicado quantas vezes pela base? Primeira coisa, quem é a base nesse caso? Deixa eu escrever o 3 melhorzinho aqui em cima. O 3, eita, aí. Bom, então o número 1 vai ser multiplicado quantas vezes pela base? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quem que é a base nesse caso? É o número 2. Então, o número 2 é a minha base. E quantas vezes ele vai ser multiplicado pelo número 1? 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Talvez vocês devem estar se perguntando, mas para que esse 1 aqui? Eu nunca fiz isso. A gente já vai entender o porquê, por exemplo, que um número elevado a zero dá 1. É daqui que, por isso que é importante ter a base, porque senão a gente só decora e não sabe por que que aquilo acontece. Calma que a gente vai chegar lá. Mas, enfim, quanto que vai dar isso daqui? 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, a nossa resposta aqui é 8. Então, por enquanto, ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? A Paula falou que até aqui tá lindo. Mas vai continuar, Paula. Temos fé que vou tentar deixar a matemática menos assustadora. Espero que eu consiga. Bom, mas então, retornando aqui, se eu tiver o 8 ao quadrado, deixa eu colocar aqui do lado, ó. 8 ao quadrado vai ser o número 1 multiplicado pela base. Quem é a base? É o 8. Quantas vezes? 2 vezes. Isso daqui dá 64. E agora a gente vai entender porque que quando a gente tem um número elevado a zero, vai dar 1. Olha só, a gente tem o número 9 elevado a zero. Então, isso aqui vai ser uma vezes a base. Quem é a base? 9. Mas quantas vezes? Nenhuma. Não tenho ninguém para multiplicar, então, o número 1, certo? Então, isso aqui vai dar 1. Então, qualquer número n elevado a zero vai ser igual a quanto? 1 vezes a base. Quem que é a base? É o número n. Quantas vezes que ele vai ser multiplicado por 1? Nenhuma. Por isso que qualquer número elevado a zero vai resultar em 1. Acho que vocês já tinham decorado esse resultado. Pois é, Rafael. E é daqui que surge, é por causa da definição, que agora a gente viu certinho de onde que vem, que um número elevado a zero dá 1. Tem um motivo, não porque, é simplesmente isso. Não, tem um porquê, tá bom? Então, o número B, multiplicando o número 1, n vezes vai ser igual a B elevado a n. Então, eu vou ter 1 vezes B, vezes B, vezes B, assim sucessivamente. Ou seja, várias e várias vezes seguidas. Isso aqui vai dar B elevado a n, tá bom? Aí pode ser, nossa, mas é muita letra. Calma, a gente vai começar a trabalhar com números. Eu coloco em função de letra para ficar mais genérico, mas a gente já fez exemplos aqui. Se a definição está bem esclarecida, é isso que importa. Ficou claro, pessoal? Ana Carolina. Então, se ficou alguma dúvida nessa parte, me avisa, tá bom? Mas é aquilo, se ninguém se manifesta... Oi. Eu ainda não entendi. Por que que tem um 1 no começo, depois das multiplicações? Beleza. Sim, beleza, vamos lá. O Gustavo falou, é preciso colocar o número 1. Sim, pessoal, isso aqui é a definição. Geralmente a gente não aprende a definição real de potenciação. Mas a definição é isso. A gente tem a base e tem o expoente. E aí, se eu tenho um número n, por exemplo, elevado ao cubo, quer dizer que eu vou multiplicar o número 1
Pela base, quem é a base? O N. Quantas vezes? 3 vezes. Então, N vezes N vezes N. Geralmente, se um não aparece, né, pessoal? Alguém levantou a mão, eu já volto. A Raíssa. Pode falar, Raíssa. Então, o 1, ele é tipo obrigatório. Ele é obrigatório, mas aí que tá. Como ele é um elemento neutro, né, da multiplicação, lembra que a gente viu lá na página anterior que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se ele não aparecesse aqui, estaria tudo ok. Eu não ia modificar o valor da minha expressão. Concorda comigo? Porém, eu achei interessante a gente entender a definição real da potenciação, porque aí a gente começa a entender o porquê que um número elevado a zero dá 1. E aí não fica só aquela decoreba, um número elevado a zero é igual a 1. Tá, mas por quê? Antes a gente não sabia. Agora a gente sabe o porquê. Porque se eu tenho n elevado a zero, isso aqui vai ser 1 vezes a base. Quem é a base? O n. Quantas vezes? Nenhuma. É por isso que qualquer número elevado a zero dá 1. Por isso que eu usei a definição, para a gente parar de decorar isso daqui e entender o porquê que isso acontece. Tudo bem? Pois é, Rafael. Ok, obrigada, professora. Imagina. Bom, pessoal, então, vou prosseguir. Vai, mas continua participando. Não entendeu? Pergunta. Beleza? Bom, então tá. Aí aqui a gente tem as propriedades que foram... Uma eu já comentei com vocês, né? Que A elevado a zero é 1, né? Então, o N elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, é sempre assim. Agora, a gente sabe o porquê disso. A segunda propriedade é que o número elevado a 1 é ele mesmo, né? A gente pode pensar assim, A elevado a 1 vai ser 1 vezes quem? A base, quem que é a base? O número A. Quantas vezes? Uma única vez. Então, A vezes 1 é o próprio A, beleza? Então, tá. Terceiro ponto, isso daqui é importante, essa terceira propriedade usa-se bastante, né? Vou até colocar ela maior aqui, ó. Se eu tenho um produto A elevado a B vezes A elevado a C, vocês já devem ter ouvido bastante a frasezinha seguinte. Quando a gente tem produto entre potências de mesma base, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma ele, lembra? Então, vai ficar A elevado a B mais C, ok? Então, sempre lembrar disso. Produto entre potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes, ok? Opa, apaguei aqui, beleza. Quarta propriedade é a gente fazer meio que uma distributiva dos expoentes. Então, se eu tenho A elevado a B e tudo isso está elevado a C, eu posso falar que eu posso meio que fazer uma distributiva entre esses dois expoentes aqui, ó, e vai ficar A elevado a B vezes C, ok? Aqui também a gente pode pensar na ideia de distributiva, nessa quinta propriedade que eu vou pôr aqui embaixo. Pessoal, se tiver alguma parte da tela em que eu escrevo e vocês não conseguem enxergar, me avisa, tá? Porque para mim tá tudo certo. Se cortar aí, vocês me falam. Bom, mas então a gente tem A vezes B, tudo isso elevado a C. Eu posso pensar numa ideia de distributiva, como assim? Eu posso pensar que esse C, perdão, é um expoente do A e também do C, que de fato é, né? Então, como que vai ficar? Vai ficar A elevado a C vezes B elevado a C. Eu posso pegar e somar os expoentes? Não, por que não? Porque as bases são diferentes. Lembra que a gente só pode somar os expoentes se as bases forem iguais. Aqui eu tenho bases diferentes. Somente o expoente que é igual, né? Tanto que aqui a gente pode pensar que na volta a gente põe o C em evidência, né? Posso falar que é A vezes B, tudo isso elevado a C. É como se o C tivesse em evidência aqui. Essa palavrinha, como assim, de estar em evidência? A gente usa bastante lá na fatoração, que é o nosso terceiro ponto ali, né? Lembra lá do nosso cronograma? Vai ser a nossa terceira aula, a gente vai entender o que é pôr em evidência, o que é fator comum, lá na frente. Beleza? Até aqui, pessoal, tudo certo? Alguém pediu para entrar? Pode falar. Pediram para a senhora repetir a propriedade 4, se não me engano. Tá no chat. Sim, eu tô lendo agora. Obrigada. Deixa eu ver.
O Rafael falou que se perguntava o motivo, agora entendeu. A Paula achou legal isso. Realmente, Letícia, eu acho bastante importante esse negócio de saber o porquê e não só decorar, né? Fê, repete a 4. Beleza, pessoal. Beleza, então tá, eu vou repetir a 4, aí a Tiffany fala assim, como faz quando está somando as bases? A gente vai chegar lá. Inclusive, Tiffany, isso aí é lá na parte de fatoração, mas eu já dou uma pincelada nesse assunto. Então, vou retornar aqui na 4, tá? Ninguém falou nada da 5, eu vou falar então só da 4. Deixa eu já apagar aqui, então. Então, aqui tá, pra gente retomar. Se eu explicar e não entender, me avisa que aí eu explico de novo, sem problema algum. Então, a gente tem aqui, ó, né? A elevado a B e tudo isso está elevado a C. Você pode pensar que, quando eu falo, como assim tudo isso está elevado a C? Quer dizer que tudo que está dentro do parênteses aqui, esse valor está sendo elevado a C, e esse valor que está dentro do parênteses. A gente pode pensar que esses produtos eu posso simplesmente multiplicá-los. E aí vai ficar A elevado a B vezes C. Vamos pensar no exemplo numérico, então, para facilitar um pouco mais. Faz de conta que eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado e ao cubo. Bom, eu posso pensar de duas formas. Como esse número é mais facilzinho de trabalhar, a gente pode pensar que isso aqui é 4 elevado ao cubo, né? Porque 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, então 4 ao cubo. Sim, mas eu posso fazer de outra forma. Eu posso multiplicar esses expoentes aqui, ó, e falar que isso é 2 à sexta. É basicamente isso. Ficou mais claro? Se não ficou, pode falar que eu explico de novo sem problema algum. E aí, pessoal, ficou claro ou não? Não entendi, professora. Tá, beleza. Então, vamos lá, Raíssa. Eu vou explicar de novo. Vamos lá. Bom, se a gente tem, então, essa potência, lembrando que o A é uma base qualquer, no caso do exemplo eu peguei o número 2, mas agora eu vou mudar. Ah, pessoal, outra coisa também, se a cor ficar ruim de enxergar, vocês me avisem, tá? Que aí eu tento usar outra. Então, pensando que esse número A é uma base qualquer, já já a gente vai pensar num número aqui, o B é um expoente e o C é outro expoente, beleza? Então, a gente tem a base A e os expoentes B e C. Então, o que eu escrevi aqui inicialmente, né? Eu vou apagar e vou escrever de novo, para a gente ficar bem claro como que funciona. Então, eu tenho aqui, ó, A elevado a B e tudo isso elevado a C. Quanto que vai dar isso daqui? Vai ficar A elevado a, vou fazer o produto, B vezes C. É como se eu estivesse fazendo a distributiva aqui direto, ó, desses dois expoentes. Então, vai ficar B vezes C. Aí, eu coloquei um exemplo numérico para tentar facilitar, né? Vou pensar em outra base, tá? Em vez de ser 2. Eu vou colocar o número 3. Então, 3 elevado a quanto? Pode ser a quarta? Vai ficar um número grande, né? E tudo isso elevado ao quadrado. Eu posso escrever de uma outra forma, ó, lembrando que eu posso multiplicar esses dois números, esses dois expoentes, o 4 e o 2. Então, quanto que vai ficar? 3 elevado à oitava. Isso é um número grandão, né? Porque a gente vai fazer 1 vezes 3 vezes 3 vezes 3, enfim, várias vezes, 8 vezes, né? Mas é só para a gente entender a ideia. Se você estivesse resolvendo uma prova, uma questão dissertativa, por exemplo, você não precisaria fazer esse produto gigante, não. Deixa assim que tá certinho, tá bom? Melhorou, Raíssa? Sim, professora, obrigada. Imagina, mas se ficar alguma dúvida, é só me falar. No caso do 4 lá, o Rafael escreveu aqui, realmente, né? Se a gente tem 4 ao cubo, vai dar 64, mas se eu tiver 2 à sexta, dá 64 também. Beleza, Jean, já volto na 5. Vou só reescrever. Lembra que antes eu tinha dado um exemplo do número 2, né? Eu tinha feito aqui, ó. Deixa eu colocar, conforme o Rafael tinha feito, 2 elevado a
Eu esqueci, gente. Ao quadrado, né? Era ao quadrado. E aqui é ao cubo. E aí eu falei assim, 2 ao quadrado, eu posso fazer primeiro de dentro para fora. 2 ao quadrado é quanto? É 4. E aí eu não posso esquecer que ainda sobrou esse expoente, que é ao cubo aqui, o 3. Que vai dar quanto? Vai dar, o Rafael muito gentil já fez a conta para a gente, dá 64. E se eu fizer diferente, eu posso usar a nossa propriedade 4 aqui. Vai ficar 2 elevado a quanto? A sexta, que também vai dar 64. Lembrando que, é aquilo que eu comentei, pessoal, se vocês estiverem numa prova dissertativa, então pensa lá na segunda fase da FUVEST, e você escreve assim, ou assim, ou assim, tá certo. Não tem que, o corretor não vai achar ruim se você deixa assim, ou assim, ok? As 3 formas de escrever estão corretas. Bom, então, ficou clara 4, se não ficou, eu retomo. Mas, enquanto isso, então, eu vou falar da propriedade 5. Então, vamos lá. E a Tiffany fez uma pergunta, eu não esqueci, sobre quando a gente tem as bases somando, né? Inclusive, a gente vou falar sobre isso já já. Mas, como eu disse, a aula mesmo sobre isso é daqui duas semanas. Mas a gente já vai dar uma pincelada. Então, na propriedade 5, o que a gente tem? A gente tem A vezes B, então as bases estão multiplicando, eu tenho o A, que é uma base, multiplicando o B, que é uma outra base. Por que eu sei que é base? Porque eu tenho um expoente, né? Lembra que se eu tenho potenciação, eu vou ter sempre uma base e um expoente, ok? E aí eu posso meio que fazer uma distributiva desse expoente. Esse expoente C é expoente do A e ele também é expoente do B. Então, eu posso reescrever isso como sendo A elevado a C vezes B elevado a C. Ok? Aí a gente pode, de novo, pensar num exemplo numérico, sempre é bom para facilitar, né? Deixa eu pôr isso para o outro lado e mudar a cor aqui para dar um exemplo. Vou fazer de azul aqui. Vamos pensar no exemplo numérico. Faz de conta que o A vale 2 e o B vale 3. E o nosso C vai valer... Não, vou falar que o B vale 5. Tá bom? Então, o A vale 2, o B vale 5. E o nosso expoente aqui é o C igual a 3. Ok? Eu posso reescrever isso daqui como sendo 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Ok? É basicamente isso. Melhorou, Jean? É isso aí. O Lucas... Pera, alguém ligou o microfone. Pode falar, Paula. É tipo uma você, como se você fizesse a dispositiva da base, né? Tipo, a base ela vai pro 2, o 3 no caso vai pro 2 e depois vai pro 5, né? Tipo. Perfeito, é como se a gente fizesse uma distributiva desse expoente, exatamente. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, deixa eu responder. Deixa eu ver, alguém aqui falou. O Lucas perguntou assim, por que 2 elevado a 6 é 64? Aí a gente volta, é que eu não fiz a conta, né? Mas vou fazer então. Porque era muita conta e o Rafael já tinha feito pra gente. Mas lembra que se eu tenho 2 elevado a 6, lembra da nossa propriedade? É o número 1 vezes 2 vezes 2. Outra coisa, né, pessoal? Como eu disse, deixa eu colocar, né? Os 6 vezes, né? Então, já foram 5, sexta, 6 vezes. Beleza. Esse número 1 aqui, geralmente a gente omite ele. Tem problema? Claro que não. Normalmente, sinceramente, eu também não escrevo esse 1 na frente. Só vou recapitular. Por que eu escrevi esse 1 lá na nossa definição? Para a gente entender o porquê que o número elevado a zero dá 1. Foi só por isso. Tá bom? Da definição, aí a gente consegue entender isso daqui. Mas no dia a dia, na hora de fazer uma prova, eu não vou precisar escrever dessa forma. Eu posso escrever assim direto. Porque a gente sabe que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, não vai fazer diferença ele aqui na frente. Ficou claro nessa ideia que só coloquei, usei a definição certinho, bonitinha, para a gente entender o porquê que quando a gente eleva um número a zero, a gente obtém um valor igual a 1. Mas a gente no dia a dia omite isso daqui e tá beleza, ok? Deu para entender isso daí, né, essa questão. Bom, então vamos lá, né? Só respondendo a pergunta do Lucas. Então, a gente vai fazer por partes, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes esse 2, 8.
vezes esse 2 aqui, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E 4 ao cubo? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? É usar, como a Vitória já tinha escrito embaixo, né? E a Laura também tinha falado. Você mantém a base e multiplica ela pelo expoente, né? Você vai multiplicar o número de vezes, né? Laura, acho que deu para entender. Aí eu pergunto, então, agora quem vai perguntar sou eu. Lucas e Jean. Ficou claro? Então, o Lucas tinha perguntado essa questão da base, né? Porque que 2 a sexta era 64. E o Jean tinha pedido para eu explicar a propriedade 5. Para vocês dois, pessoal, meninos, ficou claro? O Lucas falou que sim, e o Jean, se não ficou claro, avisa que aí ficou. Beleza, então tá. Bom, então vamos para a próxima, que agora a gente vai entrar no conjunto dos inteiros. Bom, a gente estava lá no conjunto dos naturais. Quem que eram os naturais? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. No dia a dia, a gente trabalha mais com número natural, né? Se a gente for falar a idade de alguém, não faz sentido eu pensar em número negativo, por exemplo. Não existe falar, eu tenho menos 10 anos, né? Então a pessoa nem nasceu ainda. Bom, então a gente trabalha no dia a dia, muitas vezes não faz sentido a gente pensar em número negativo, né? Se a gente for falar de idade, por exemplo, né? Se a gente for falar de massa corporal, não faz sentido eu ter uma massa negativa, e assim por diante. Mas a gente sabe que em alguns casos faz sentido. Por exemplo, quando a gente está devendo no banco, a gente está com saldo negativo, né? Então, em alguns casos, a gente começa a trabalhar no conjunto dos números inteiros, que aí envolve todos os naturais mais os números negativos. Então, lembra que os naturais eram 1, 2, 3, 4 e assim por diante? Vou pôr pontinhos, ó, quer dizer que continua até o infinito. Então, agora a gente vai ter o número 0 aqui. Lembrando que existe uma controvérsia aí, que eu até hoje eu fico na dúvida. O 0 é ou não é natural? Alguns livros dizem que sim, alguns livros dizem que não. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, não, beleza? E aí, com o número inteiro, vai entrar o negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, até menos infinito, tá bom? Então, continua dos dois lados ali, ok? Então, é isso que agora a gente vai trabalhar, com números negativos também. Então, basicamente, né, aqui tem toda uma historinha contando, né, dos números negativos. Eu não vou contá-la, porque eu acho que já deu para entender o que é o número inteiro. Realmente, Rafael. Realmente. Eu esqueci desse caso à parte aí. Me desculpem. Bom, mas então, essa historinha aqui, basicamente, ele desenvolve aqui um contexto para chegar nos números negativos. Mas acho que já deu para entender, né? Então, se a gente pega uma reta real, eu tenho o número 0 aqui, todo mundo que está para cá é positivo. E todo mundo que está para a esquerda vai ser negativo. Ok? Então, todo mundo que está à esquerda do meu número 0, eu não sei se para vocês está invertido, mas eu estou apontando para a esquerda. Então, todo mundo que está para a esquerda é negativo. Para a esquerda de quem? Do número 0. E todo mundo que está para a direita é positivo. Ok? Então, esse aqui já estava escrito, conforme eu falei. Deixa eu passar isso para o outro lado. E aí, a diferença, né, a gente pode pensar que a gente agora tem opostos. Antes, lá no conjunto dos naturais, lembra que eu falei que o natural é 1, 2, 3, 4, assim por diante? A gente não podia pensar em opostos. Agora a gente pode. Como assim opostos? O número 1 está aqui. O oposto dele é quem? É menos 1. O número 2, quem é o oposto? Menos 2. E se eu pegar um número genérico, qual que é aqui o número n? O oposto é menos n, ok? É basicamente isso. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, então eu vou prosseguir. Bom, aí a gente também vai ter mais propriedades aqui.
Se a gente tem aqui um número menos menos 1, a gente pode pensar em opostos ou a gente vai pensar em multiplicação, acho que fica mais fácil. Mas o que a gente pode pensar aqui é assim, eu tenho o A, quem que é o oposto dele? É menos A. Lembra que eu falei que o oposto é sempre pegar o negativo, então o número 1, o oposto é menos 1, e assim por diante. Se eu peguei o número A, o oposto é quem? É menos A. E se eu pego o oposto do menos A, vai ser menos A. Só que isso daqui vai dar quanto? Vai dar A. A gente tem que lembrar que na multiplicação entre números negativos, eu obtenho um positivo. Lembra disso? Então, menos 1 vezes, porque se aqui não tem nada, é como se esse menos 1 estivesse sendo omitido, né? Eu posso omitir por quê? Eu posso omitir o número 1, que é o que a gente sempre faz. Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. A gente viu isso na nossa segunda página dos slides. E aí, a gente pode pensar que aqui é o menos 1 também. Então, seria menos 1 vezes o A. Esse produto aqui, ó, deixa eu até mudar a cor, esse menos 1 vezes menos 1 fica positivo, então vai sobrar só o A. Beleza? Então, basicamente, essa é a primeira propriedade aqui, ó. Então, se eu tenho o oposto de um número, basicamente, se eu pego um número, menos 1, e multiplico por menos 1 de novo, fica positivo, ok? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, então eu vou prosseguir, pessoal. A outra parte é a comutatividade. Lembra o que é? Alguém ligou o microfone. Pode falar, Paula. Nesse caso, usaria a regra de sinais, né? Do menos. Exatamente. A gente sempre tem que lembrar isso, né? Tanto no produto quanto na divisão, menos com menos fica mais. Beleza? Bom, então vamos lá. Beleza, obrigada. Imagina. A segunda propriedade é a propriedade da comutatividade, que a gente já viu, né? Lembra que na soma, A mais B, A mais B é igual a B mais A, né? Aqui vai valer de novo igualzinho. Então, A menos B é igual a menos B mais A. Eu posso inverter a ordem, né? Tanto faz, ok? É isso aqui que essa segunda propriedade diz pra gente. A propriedade da comutatividade que a gente já tinha visto. O terceiro é que o produto de n por menos 1 vai gerar o oposto do n. Então, se eu tenho n vezes menos 1, eu vou obter menos n. A gente pode pensar que menos com mais, ó, quando eu não deixo explícito o sinal, quer dizer que é positivo, tem que lembrar disso também. Então, menos com mais fica menos, ok? Menos 1 vezes n, menos n. Então, essa é a quarta propriedade, ou melhor, a terceira. E a quarta propriedade, é da distributiva, que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, se eu posso pensar assim, deixa eu colocar do outro lado agora, eu posso pensar da seguinte forma. A menos B menos C, eu posso pensar que eu coloco esse sinal de menos em evidência. Mas a gente vai deixar mais claro, como eu disse, esse termo de evidência, de fator comum, lá na aula de fatoração. Mas o que é pôr em evidência? É colocar na frente. De uma maneira mais simples, é isso. Então, vai ficar A menos, coloquei um menos em evidência, B mais C. Ok? Eu posso pensar que, né, tem um 1 aqui, né, porque esse 1 é um elemento neutro, a gente omite, e eu posso falar que isso aqui, se eu fizer a volta, né, vou copiar o A, e vou fazer a distributiva desse meu menos 1. Menos 1 vezes B, quanto que dá? Menos B. Menos 1 vezes C, quanto que dá? Menos C. Então, eu volto no que eu tinha antes. Ó, eu tinha isso daqui, e aí eu coloquei esse sinal de menos em evidência. Mas quando eu faço a distributiva, eu volto no que eu tinha. E eu tinha que voltar, né? Porque eu não posso fazer mudanças no valor da expressão. Eu posso mudar o jeito de escrevê-la, mas o valor, o valor numérico da expressão eu não posso modificar. Beleza? A Camila pediu para eu explicar 3 de novo. Explico sim. Então, vamos lá. Na 3, deixa eu pôr para lá. Ah, tá. O produto, deixa eu escrever aqui em cima.
ele diz assim, o produto do número n por menos 1 vai dar o oposto do n, né? Quem que é o oposto? É menos n, né? Então, a gente pode pensar, ao invés de pensar exatamente nessa frase, a gente pensa assim, ó, menos 1 vezes n vai ser igual a quanto? Ó, você pode pensar que menos com mais na multiplicação dá menos. Então, continua aqui. E aí, agora eu vou trabalhar só com a multiplicação do número e vou esquecer do sinal. Por quê? Porque eu já escrevi o sinal aqui. Eu sei que menos com mais dá menos, tá aqui. E quanto que é 1 vezes n? É n. Então, essa frase diz que o produto de n por menos 1, então, o produto de n por menos 1 gera o oposto de n. Quem é o oposto? É o menos n. É basicamente isso. Melhorou, Camila? Se não melhorou, pode falar. Aí eu explico de novo, sem problema nenhum. Eu já vou explicar 4. Esperar a Camila falar se tá tudo ok. Beleza, então vamos voltar na 4. Como aqui já está poluído, eu vou para outra página aqui, ó. Então, basicamente, né, ele diz assim, lá, pessoal, ele faz mais destrinchado aqui, tá? Eu vou fazer, então, igualzinho tá lá, porque o material que eu vou disponibilizar é aquele, né? Então, se vocês forem reler, fica mais fácil. Então, é A menos B menos C. Eu posso pensar assim, o A é positivo, né? Lembrando que quando eu não explicito o sinal, quer dizer que é positivo, quer dizer que tá positivo aqui. Ok, vou só copiar. Esse B, eu posso pensar que tem um menos 1 aqui multiplicando ele, porque ele é negativo, né? Eu posso pensar que é o menos 1. Então, vai ficar menos 1, né? Opa! Menos 1 vezes B, menos 1 vezes C. E aí, eu posso pensar em colocar esse fator comum aqui, ó, que é o menos 1, em evidência. Como assim ele é um fator comum? Ele é um fator comum porque ele aparece 2 vezes. E o que é colocar em evidência? A grosso modo, seria colocar na frente, tá bom? Então, eu vou copiar o A, vai ficar aqui, e vou pôr o menos 1 aqui em evidência. Beleza, e abrir parênteses. Então, ó, eu coloquei menos 1 em evidência. Quem que vai sobrar dessa parcela aqui? Se eu já coloquei menos 1 para fora, vai sobrar o B. Então, eu escrevo ele aqui. Mais... Coloquei já o menos 1 em evidência. Quem que vai sobrar dessa parcela aqui? O C. Então, eu coloco ele aqui. Ok? É basicamente isso aqui, a propriedade 4 que está lá. E aí, como eu disse, né? Quando a gente coloca alguma coisa em evidência, quando a gente faz a distributiva, a gente tem que voltar no que tínhamos antes. Senão, está errado. Então, vamos ver se eu fizer a distributiva, se eu vou voltar no que eu tinha. Vai ficar A, só copiei o A. Menos 1 vezes B, quanto que dá? Menos B. Menos 1 vezes C, quanto que dá? Menos C. Opa, olha só, isso daqui, ó, é igualzinho a isso daqui. Então, tá certo. Não fiz nada de errado, porque quando eu faço a distributiva, eu tenho que voltar no que eu tinha. Melhorou, Jean? Aí poderia cancelar também, visto que são iguais? Não, a gente vai ver lá na frente, Rafael, na nossa aula de equações do primeiro grau e do segundo grau, que essa questão aí de cancelar, ela é meio perigosa. Inclusive, às vezes, quando a gente faz cancelamento de certas coisas, a gente perde raiz, por exemplo, se a gente não faz análise. Isso a gente vai ver lá para frente. E no caso aqui, eu tenho uma expressão. Como assim uma expressão? É claro que eu peguei essa expressão A menos B menos C e fui destrinchando ela. Então, isso aqui era igual a menos 1 vezes B, menos 1 vezes C. E aí, eu quis melhorar mais ainda. Então, igual a menos, coloquei o 1 em evidência e o que sobrou está aqui. Depois, eu fiz a distributiva e voltei no que eu tinha. Mas isso daqui, pessoal, é uma expressão. Não é uma equação. Por que não? Só é equação se eu falo que isso aqui é igual a alguma coisa, sei lá, igual a 0. Agora é uma equação. E se eu tivesse, por exemplo, A menos B menos C maior ou igual a 0? Calma que se esse símbolo aqui para você é estranho, a gente vai trabalhar com ele mais para frente. Mas é o símbolo de maior. Se eu coloco isso daqui, quer dizer que é maior ou igual. E se eu faço isso daqui? Agora é uma inequação.
Mas se eu não tenho esse sinal de igual aqui, eu tenho uma expressão. E se eu tenho expressão, eu não posso cancelar nada. Tá bom? Tá. Antes de responder a Roseli e o Jean, eu vou perguntar para o Rafael. Ficou clara essa questão de cancelar não pode? Se não ficou, me avisa que eu explico de novo sem problema nenhum. Ficou, beleza. Bom, a Roseli falou para eu explicar de novo, porque deu uma travada, eu vou explicar. E aí eu acho que para o Jean já acaba eu reexplicando aqui, né? Talvez para o Jean já fique claro, se não ficar, eu volto também, sem problema nenhum. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu escrevi na linha de cima aqui, né? Deixa eu apagar só essas coisas aqui embaixo. Lembrando que menos B, eu posso reescrever esse menos B como menos 1 vezes B, né? Por quê? Porque se eu faço o produto, né, de novo, lembra que a gente viu na segunda propriedade era isso, né? Eu posso lembrar que menos com mais dá menos. E aí eu esqueço o sinal agora. Por que eu esqueço? Porque eu já coloquei ele aqui, ele já está definido, então agora que eu já trabalhei com o sinal, eu vou multiplicar os números. Quem são os números? O número 1 vezes o número B. 1 vezes B dá B. Então, a gente obtém a resposta menos B. Então, eu só reescrevi isso daqui, pessoal, para ficar claro que eu tinha um fator comum. Quem era o fator comum? O menos 1. É só por isso. Para depois colocar ele aqui na frente, ó. Ok? Melhorou? Se não melhorou, eu explico de novo. Exatamente, Maria. O que a Maria falou é bem isso mesmo. O número é negativo, logo está automaticamente multiplicado por menos 1. Exatamente. A gente pode pensar nos números negativos como sendo ele mesmo, o número, multiplicado por menos 1, né? O Jean, ficou claro? A Roseli também deu certo? Não, é importante sim. Isso aí já é importante, Rafael. Mais para frente, quando a gente for resolver equações, que se eu não me engano, eu já não lembro de cabeça, mas é a nossa quarta ou quinta aula, a gente vai ver que isso é muito importante. Não é só de definição, não. Lá na potenciação, sim, né? Eu coloquei o número 1, que é a definição, não foi eu que inventei, é a definição matemática de potenciação. E aí, com a definição, a gente conseguiu entender o porquê que o número qualquer elevado a zero dá 1. Por isso que eu achei importante colocar, né, a definição bonitinha lá. Essa aqui, ainda assim, é a definição, só que a gente vai usar assim, não é só rigor matemático, não. A gente vai ver como que isso é importante lá na frente, por exemplo, na hora de resolver equações, tá bom? Tanto do primeiro quanto do segundo grau, beleza? Bom, então eu vou continuar. Então, a gente já finalizou essa parte, ó, do conjunto dos inteiros. Eu vou para a próxima página. Deixa eu ver se alguém resolveu se manifestar agora. Não, então eu vou continuar aqui. Bom, aí a gente tem aqui agora os números racionais. Então, antes de começar neles, vamos recapitular. O que é natural? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é inteiro? São todos esses que eu já citei, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Só que agora eu vou aumentar mais coisa, que é o número 0, o menos 1, o menos 2 e assim por diante, ok? Agora a gente vai entrar nos racionais. O que são os números? Não é a banda não, tá, pessoal? O que é o conjunto dos racionais? Bom, vamos pensar em dois probleminhas aqui do dia a dia mesmo. Problema número 1 é o seguinte: um empresário quer separar 15 funcionários em 2 grupos para realizarem 2 serviços, de modo que um grupo não tenha mais integrante que o outro. Bom, então vamos pegar esse número 15 e dividir por 2 para ver quantas pessoas vão ter em cada grupo. Então, vou pegar aqui, ó, 15 dividido por 2. Bom, dá por 7, né? Porque 7 vezes 2 dá 14, então fica 14 aqui, né? Lembrando que eu vou subtrair, vai sobrar 1. E olha só, sobrou esse resto. Para eu conseguir terminar essa conta, se eu não quiser esse resto aqui, o que eu faço? Eu boto a vírgula aqui e ponho um 0 aqui. Agora vai ficar um 5 aqui. Concorda comigo? Porque 5 vezes 2 dá 10. Então, se eu faço a subtração, dá 0. Terminei minha divisão. Mas espera aí.
faz sentido eu pensar que um funcionário, ou melhor, que eu vou ter meio funcionário, porque eu tenho 7,5 funcionários, quer dizer que eu tenho 7 pessoas aqui, mais metade? Não faz sentido, né? Então, nesse problema número 1, a gente pararia aqui com a nossa divisão, ó. Aqui. Eu deixaria esse resto. Como assim? Quer dizer que eu vou ter 2 grupos, pensando que é um grupo A e um grupo B. Esse grupo A vai ter 7 funcionários trabalhando, o grupo B também vai ter 7, porque tem que ser igual, e vai sobrar um funcionário. Aí, sei lá, ele vai ficar de folga, não sei, mas vai sobrar um. Porque não faz sentido eu pensar em meio funcionário, pegar essa pessoa aqui, dividir em 2 e pôr aqui, a outra parte aqui, certo? É estranho, né? Não faz sentido nenhum. Mas, olha só, agora a gente vai pensar numa outra situação do dia a dia, que é o nosso problema 2, que é o seguinte, você tem 15 maçãs e você quer dividir essas 15 maçãs entre 2 crianças. Aí faz sentido eu pensar em metade, né? Porque se eu tenho 15 maçãs e divido por 2, vamos fazer de novo aqui, ó, 15 dividido por 2 dá 7, fica 14, né? Sobra 1. Põe a vírgula aqui, o 0 aqui, fica 7,5, resto 0. Beleza. Agora faz sentido, uma criança vai receber 7 maçãs e meia e a outra criança também. Faz sentido eu dividir a maçã ao meio, certo? Aqui, ó, esse número com vírgula é o que a gente chama de número racional. É quando a gente começa a trabalhar com fração ou com número quebrado. Ficou clara essa ideia? Bom, então é isso, pessoal. Acho que pela risada, eu acho que tá claro, né? Então, num caso aqui não fez sentido, mas nesse segundo faz sentido a gente já começar a trabalhar com o número racional, que é o número quebrado, né? Então, qual é a definição rigorosa, né? Se a gente for pensar em matemática, no rigor matemático, qual é a definição? Bom, os números racionais são todos os números dados como P dividido por Q. Então, eu tenho uma divisão. O número P está sendo dividido pelo número Q. O número de cima, a gente chama de numerador. Então, esse P é o nosso numerador. E o número Q? O número Q é o nosso denominador. E, às vezes, né, pessoal, é difícil decorar se o denominador é o de cima ou o de baixo. Mas um jeito que eu acho que pode ser que ajude, pode ser que não, pode ser que sim, eu espero que sim. É que o denominador é aquele que está de baixo. Ok? Então, o denominador é o de baixo. Talvez ajude, talvez não. Fala, nossa, que bobagem, não ajudou em nada. Aí deixa para lá. Se não ajudou, deixa para lá. Mas se ajudou, é isso daí. Denominador é o que está na parte de baixo, tá bom? E o numerador é o que sobrou, é o que está em cima, então, ok? Então tá. Lembrando que esse denominador, gente, ele nunca pode ser 0, porque a gente fala que divisão por 0 não existe, tá bom? Então, se eu falo que eu tenho o número 1 dividido por 0, isso aqui é uma incongruência matemática, tá bom? Então, o nosso número Q, que é o nosso denominador, ele nunca pode estar aqui embaixo, ok? Deixa eu responder a Laura. Sim, Laura, é exatamente isso. Os números racionais são esses que têm vírgula. Mas, na verdade, a gente vai ver que os números racionais, eles contêm também os números inteiros, tá bom? Eu já vou chegar lá, mas a gente pode pensar que agora o que eu estou acrescentando é justamente isso, é justamente essa questão aí de ter vírgula, sim. Então tá, deixa eu ver. Também não pode. Pode sim, Ana Carolina. A gente só não pode dividir por 0. Mas a gente pode dividir por negativo, a gente pode dividir por fração, pode dividir por tudo, exceto pelo 0. A gente vai ver isso ao longo da aula, tá bom? Deixa eu ver o que o Rafael falou. Pensa o seguinte, racionamento de água, a água não acaba de vez, só é dividida a quantidade necessária. Interessante. Interessante essa forma de pensar. Mas, enfim, os números racionais é isso aí, é um número com vírgula, tá bom? Mas, como eu disse, né, a definição
é basicamente essa, a gente tem essa divisão aqui. Se eu consigo escrever um número dessa forma, ele é racional, né? Lembrando que esse número o quê? Repetindo, não pode ser zero. A gente pode dividir por tudo, menos por zero. Aí a gente tem um exemplo aqui. Ó, o número 1 dividido por 2, que é 0,5. 2/3, que a gente vai ver mais para frente, que isso é uma dízima periódica. A gente já vai ver, talvez não hoje, mas a gente vai ver o que é dízima periódica e como, o que é fração geratriz, enfim. E olha só, esse menos 5. Esse menos 5 a gente sabe que é um inteiro, mas ele também é racional, tá bom? Então, eu posso sim ter... A gente vai ver lá no finalzinho, quando terminar esse PDF, que os números racionais, eles contêm os números inteiros, que, por sua vez, contêm os números naturais. Ai, ficou muito confuso. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Mas o menos 5 também é racional. Ah, mas ele não é inteiro? Sim, também. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, aqui, ó, os números, o número 4. O número 4, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional também, tá bom? E assim por diante. Aí a gente tem algumas propriedades, mas antes, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. No caso, o pi seria uma exceção, certo? Maria Eduarda, a gente vai ver logo em seguida que o pi é um número irracional. A gente já vai chegar lá. É o penúltimo conjunto numérico. Então, o número pi é um número irracional. Ele não é racional, tá bom? Aí o Rafael falou que é racional. Não, Rafael, ele é irracional, tá bom? A gente já vai chegar lá. Exatamente, Maria Eduarda. Não dá para escrever na forma A sobre B. Perfeito. O Rafael falou que dá, que é 314 dividido por 100. Então, Rafael, na verdade, o número π, ele não tem um fim. A gente costuma escrever 3,14, mas é 3,14 e mais um monte de número, não tem um fim, tá bom? E como não tem um fim, ele não pode simplesmente ser escrito dessa forma que você colocou, 314 por 100. A gente só escreve assim. Exato, olha, Maria Eduarda está muito bem. É exatamente isso, Maria Eduarda, é infinito. A gente costuma escrever para facilitar, para arredondar números, isso daí, né? 3,14, mas ele é infinito depois da vírgula. É 3, e um monte de número. A Laura perguntou assim, mas por que o 4 é racional? Não são só os que têm vírgula? Não, então, Laura. Vamos lá. A definição de número racional é quando eu posso escrever ele dessa forma. O número 5, menos 5, o número 4, vamos pegar, ele pode ser escrito dessa forma. Por quê? Se eu pegar 12 dividido por 3, isso é racional. Mas se eu simplifico em cima e embaixo por 3, quanto que vai dar? Vai dar 4. Então, pela definição, mesmo o número 4 sendo ele sozinho, sem vírgula, eu posso escrever ele dessa forma, que é a nossa definição. É um numerador dividido por um denominador. Se o número 4 pode ser escrito dessa forma, então ele é racional também. Ah, mas ele não é natural? É. Mas ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, ele é três coisas ao mesmo tempo. Ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Beleza? Deu para entender? Ok. Então, eu vou continuar, pessoal. O Rafael pegou o número 4,0000. Então, lembra que, inclusive, a gente vai ver no momento, na próxima aula, talvez ainda hoje, acho que não vai dar tempo. Mas aí a gente vai ver que se a gente pode escrever, por exemplo, o número 2/3 é um valor sem fim, né? Isso aqui vai dar 0,66666 e assim por diante, infinitamente. Só que eu posso escrever ele na forma de fração. Então, ele é racional, ok? Se eu pegar o número π, ele não pode ser escrito na forma de fração. Por que não? Porque isso aqui é o número 3, deixa eu ver quanto que é exatamente. Só pôr lá no Google, que eu não lembro todo o valor. Ó, é 3,1415
9, 2, 6 e assim por diante. Não tem fim. E não tem um padrão. Aqui tem um padrão. Qual é o padrão? É o número 6 que está sempre repetindo. É sempre 6, 6, 6 e assim por diante. Aqui não tem um padrão, por isso que ele é irracional. Quando tem padrão, mesmo que isso seja infinito, e a gente vai ver que isso é uma dízima periódica, por que periódica? Porque ela tem um período. Quem é o período? É o número que se repete. E eu posso escrevê-la na forma de fração. Então, é racional. Beleza? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? É porque 4... Exato, são basicamente os mesmos números, mas já que eu consigo escrever o 4 em forma de fração, então ele é racional também. A Ana Carolina falou, então são todos os que podem ser escritos em forma de fração? São, exceto os irracionais. A gente vai ver que os irracionais, quem são? O π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5... Enfim, esses números não podem ser escritos em forma de fração. Então, eles são irracionais. Beleza? Alguém tinha levantado a mão e abaixou. Aí eu não sei se a pessoa já tirou a dúvida dela. Bom, mas qualquer coisa é só levantar de novo ou ligar o microfone. Beleza? Então, vou continuar aqui. E aí, né, a gente tem aqui duas propriedades importantes. A primeira é a seguinte, é mais simples, né? Que se eu tenho um número n, e aí eu divido n por n, eu obtenho 1. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Levantou a mão, pode falar. Quem que levantou a mão? Para mim apareceu o barulho de que alguém tinha levantado a mão. Bom, ou alguém está me trollando, né? Bom, voltemos aqui. Então, eu tenho o número n. Se eu divido n por n, eu obtenho 1. Né? Então, n dividido por n é igual a 1. 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. E assim sucessivamente. Beleza? Bom, e aqui essa segunda propriedade, que é quando a gente tem multiplicação entre frações. Aí é mais fácil do que na soma. A soma a gente já vai ver que dá um trabalhinho, tem que tirar MMC. Mas se eu tenho a multiplicação, então eu tenho aqui, ó, A sobre B vezes C sobre D de dado. Quanto que dá isso? Eu vou fazer a multiplicação entre os numeradores, A vezes C. Tudo isso sobre a multiplicação entre os denominadores, que são os números de baixo. Então, B vezes D. Ok? É mais simples. Na soma, a gente já vai ver que não é tão simples assim. Mas a multiplicação entre duas frações é isso daqui. Ok? E se eu tiver a divisão entre duas frações? Então, eu tenho A dividido por B, tudo isso sobre C dividido por D de dado. A gente fala que a gente mantém a primeira fração, vou manter então, A sobre B, e multiplico pelo inverso da outra fração. Qual que é o inverso de C sobre D? É D sobre C, né? E aí eu volto nisso daqui, ó, não é a mesma coisa? Quando eu digo que eu volto nisso daqui, quer dizer que eu posso usar a propriedade. Multiplico numeradores, A vezes D, tudo isso sobre denominadores, B vezes C. Ok? Bom, ninguém falou nada, eu vou prosseguir. Vou para a próxima página, então, pessoal. Próxima página, a gente já está terminando. Próxima página é quando a gente tem adição de números racionais, ou então a adição de frações. Aí já não é tão simplesinho. Por que não? Porque eu vou ter que tirar MMC, né? Aqui, no caso desses três primeiros exemplos, perceba que os denominadores são iguais. Alguém levantou a mão. Como saber o valor da letra? Ah, tá, o Jean falou que travou. Vou voltar, Jean. Como saber o valor da letra? Aí a questão vai dar pra gente, tá? Inclusive, eu vou aproveitar que eu vou retornar e já dou um exemplo numérico, beleza? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, então. A gente tem A vezes C sobre B. Opa, já fiz direto. A sobre B vezes C sobre D. Como que eu faço isso daqui?
multiplico os numeradores, vai ficar A vezes C, sobre a multiplicação dos denominadores, B vezes D. É isso daqui. E aí eu falei, e se eu tiver a divisão entre frações? Então, eu tenho A sobre B dividido por C sobre D. Quanto que vai dar isso daqui? Eu mantenho a primeira fração, então eu vou só copiar A sobre B, vezes o inverso dessa segunda fração, que é D sobre C. E aí eu uso a propriedade que eu acabei de mostrar. Multiplico numeradores, que vai dar A vezes D, tudo isso sobre os denominadores, o produto dos denominadores, B vezes C. Deu para entender? Se a base... Ah, tá, isso aí eu acho que a Sofia deve estar falando lá na parte da soma, né? Sim, é só conservar, a gente vai ver. E se for, a gente pode pensar em valores numéricos, então, só para facilitar. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes, sei lá, 5 sobre 7. Como que eu faço isso daqui? Multiplico em cima, 5 vezes 2, 10. Sobre a multiplicação de baixo, 3 vezes 7, 21. Tá bom? É basicamente isso daqui, só que com o número. Aí, mas por que inverte? Mas por que inverte? A gente pode pensar de outra forma. Eu falei desse jeito porque geralmente as pessoas ensinam dessa forma. Eu acho que a maioria já deve ter ouvido assim. Mas uma outra forma de pensar, gente, é assim, ó, eu tenho A sobre B, tudo isso dividido por C sobre D. Eu posso pensar como se fosse um sanduíche. Então, esse A multiplica com o D direto, tá? Então, vai ficar A vezes D sobre o que está no meio multiplica com o que está entre eles. Os que estão no meio se multiplicam. B vezes C. Essa é outra forma de pensar. Tem essa primeira, que eu acho que é a mais comum, e tem essa segunda aqui, que eu acho que é menos comum, mas eu acho mais prática. Beleza? Fernanda, explica a multiplicação de número inteiro com fração. Pode ajudar também. Verdade, Rafael. Inclusive, no nosso simulado tinha isso, né? A primeira questão era exatamente esse conceito aí. Eu vou já abordá-lo, tá? Primeiro eu vou fazer a parte de soma de fração e aí a gente faz exatamente a questão que estava lá, beleza? Então, vamos aqui, ó. Se eu tenho adição, né, de dois números, de duas frações, deixa eu ver aqui, a Sofia já tinha falado, se a base for igual, se a base não, se o denominador, né, for igual, a gente só conserva. Mas deixa eu ver o que a Maria Eduarda falou. Faz sentido ser assim, já que a multiplicação é a propriedade inversa da divisão. Perfeito, a base da Maria Eduarda está muito bem na matemática básica. Bom, vamos lá. Como muito bem a Sofia nos lembrou, se os denominadores forem iguais, a gente conserva. Então, 1/3 mais 2/3, eu vou conservar o meu denominador, vai ficar 3 aqui, e aí eu só vou somar direto. 1 mais 2. Quanto que dá isso? Dá 3 sobre 3, que é 1. Beleza? O outro exemplo aqui de baixo também é assim, né? Os denominadores, ó, são iguais. 5/4 mais 3/4. Vou conservar, já que os denominadores são iguais. Conservei aqui e só vou somar direto. Vai ficar 5 mais 3, que vai dar 8 sobre 4, que é igual a 2. Beleza? E se eu tivesse uma subtração? Porque eu fiz com soma, né? Nos dois casos. E se eu tivesse uma subtração, como que ficaria? Mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, olha só, aqui os denominadores são iguais de novo. Então, 3/2 menos 2/2. Denominadores iguais, conservo. Só repito o que está lá em cima. 3 menos 2, que vai dar 1 sobre 2. Tá bom? Então, eu acredito que quando, né, o denominador
eles são iguais, quando eles são iguais, a gente faz mais rapidinho. Mas aqui embaixo a gente já vai ver que quando eles não são iguais, aí fica diferente. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, então eu vou continuar, pessoal. E quando eles são diferentes, como que a gente vai fazer? Aí entra aquela coisa importante que a gente multiplicar por 1 é o elemento neutro. Existem duas formas, tá? De resolver. Eu vou mostrar duas. Então, aqui a gente tem, ó, 4 meios mais 5 terços. Então, vou vir para cá. Ó, eu tenho 4 meios mais 5 terços. Qual que é o jeito padrão que a gente costuma fazer? Tirar o MMC. Como que a gente faz? Pode fazer direto. Ah, eu sei que o MMC é só multiplicar os dois. 3 vezes 2 é 6. Beleza, mas vamos fazer por partes aqui. Eu tenho o número 2 e o número 3. Traço aquela barrinha assim, né? E divido pelo menor de todos. Eu vou dividir pelo número 2. 2 vai dividir esse 2 aqui, que vai ficar 1. Mas ele não divide o 3. Então, eu só copio. Isso é tirar o MMC. E agora, qual é o próximo número que eu consigo fazer a divisão? É o número 3. Então, vai ficar 1 aqui. E o 3 dividido por 3, 1 também. Quando eu chego aqui nessa linha, ó, se todo mundo é 1, eu paro. E aí eu faço o produto desses dois aqui, ó. Então, vai dar 6. Esse é o meu MMC. Então, eu vou colocar aqui, ó. O meu MMC é 6. E aí, qual é o próximo passo? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 4, né? Então, 3 vezes 4 dá 12, mas eu vou escrever por partes. Mais 6 divide pelo de baixo. 6 dividido por 3, quanto que dá? Dá 2. E multiplico pelo de cima. 2 vezes 5. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 12 mais 10. Tudo isso sobre 6. Quanto que vai dar finalmente? 22 sobre 6. Dá para simplificar, né, pessoal? Porque eu posso dividir por 2 aqui em cima e aqui embaixo. E quanto que vai ficar? 22 dividido por 2 dá 11. 6 dividido por 2 dá 3. 11 terços. Aqui, ó, a gente chama de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando não dá para simplificar mais. Não consigo mais simplificar. Cheguei nisso e parei. Beleza? 22 sextos, como a gente viu, não é irredutível. Eu consegui simplificar, dividir por 2 e cheguei nisso daqui. Ok? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa até aqui. Tá, deixa eu ver. Aqui, como que foi? A Laura falou, para tirar o MMC, então é só multiplicar os 19. Não, nem sempre, Laura, nem sempre. Eu já vou pegar um exemplo que eu tenho números que não é bem assim, não, tá bom? Se eles forem primos, sim. A Joyce falou, o MMC tem que dividir só por números primos, né? Isso, Joyce, perfeito, é isso aí. Muito bom. O que são números primos? A gente vai ver isso em partes, mas só para responder a Joyce, sim, você tem razão. Laura, a sua pergunta, para a sua pergunta, né, a resposta é não, mas se você fizer assim também não vai estar errado. Eu já vou dar um exemplo numérico disso. O Rafael falou, acho que é mais correto você ver o MMC dos dois para que não haja dúvidas. Não entendi. Bom, mas enfim, explica novamente, por favor, tá? Vou explicar. Bom, eu já vou fazer um exemplo em que não é só multiplicar o denominador, tá bom? Mas então eu vou pegar outro número, outras frações. Então, eu vou pegar 1/7 menos 1/8. Não, vou colocar 3/8. Tá bom? E aí, como que a gente faz? Eu vou tirar o MMC também de novo. Então, eu vou separar aqui, ó, para a gente escrever. Então, quem são os denominadores? 7 e 8. E aí, eu vou tirar o MMC. Dá para dividir por quanto? Como a Joyce muito bem disse, né? Por números primos. Mas eu posso pensar que eu vou começar ali do menor. O número 2, eu vou definir já, pessoal, que é número primo. Deixa eu ir lá na página, porque tanto 22 quanto 6 podem ser divididos por 2. Deixa eu ver.
A Paula falou, Fernanda, eu só não entendi porque no final você dividiu por 2 para simplificar. Beleza, Paula, eu vou chegar lá e já vou fazer de novo. Mas o Rafael já respondeu, mas eu vou explicar. Ah, você já conseguiu entender? Se já entendeu, beleza. Senão eu coloco lá de novo. Bom, então, pessoal, número primo. O que é o número primo? É quando um número ele é divisível somente por ele mesmo e pelo número 1. Então, por exemplo, o número 7, ele é divisível somente por ele e pelo número 1. Então, ele é primo. O número 2, ele é divisível somente por ele e pelo número 1. Então, ele também é primo. E o número 6, ele é primo? Sim ou não? Vamos ver. Número... Não é, perfeito. Por que não? Porque ele é divisível por ele mesmo, ele é divisível pelo 1, só que ele também é divisível por 2 e por 3, então ele não é primo. O número 8 também não, porque ele é divisível por ele mesmo, por 1, mas também é divisível por 2, por 4, então não é. O número 11 já é um número primo. Por quê? Porque ele só é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Beleza? Então tá, então eu vou dividir aqui por número primo. Quem é o menor número primo que dá para dividir? 2. Continuo com 7 aqui, 8 dividido por 2, 4. E agora, consigo dividir de novo por 2. Então, 7 aqui. Gente, eu estou fazendo passo a passo para a gente ir construindo aos poucos os nossos tijolinhos, tá? Mas tem gente que faz isso aqui de cabeça e tá beleza também, tá bom? 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 de novo. Então, 2 aqui, o 7 continua e fica 1. Terminei? Quase, né? Falta só esse 7 sumir. Qual é o próximo número primo que divide esse 7? É só o 7, né? Então, 7 fica 1 aqui e 1 aqui. Quando eu chego nessa linha, ó, em que todo mundo é 1, eu terminei. E aí eu faço o produto de todos esses números. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 7 dá 56, né? Se eu não estou enganada. 56. Beleza? E aí eu posso já, então, meu MMC é isso daqui. Então, 1/7 menos 3/8 vai ser igual a 56. Ou melhor, o denominador igual a 56. E aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 56 dividido por 7, quanto que dá? Dá 8. 8 vezes 1. Menos 56 dividido por 8, quanto que dá? Dá 7 vezes 3. Então, 7 vezes 3. Isso vai ficar 8 menos 21 sobre 56. É um valor negativo, né? Tem problema? De jeito nenhum. Não tem problema nenhum, certo? Então, vai ficar menos 13 sobre 56. Ok, pessoal? Ficou claro, então, como que eu faço quando são números... Quando eu tenho denominadores diferentes? O Rafael falou 2 ao cubo vezes 7. Perfeito, é uma forma de escrever. Tudo certo? Então, beleza. Então, eu vou para a próxima. Existe uma outra forma, tá? De escrever. Eu vou colocar aqui, porque pode ser que alguns de vocês estejam acostumados com essa outra forma que eu vou mostrar. Mas e aí, qual que eu escolho? A que você achar mais confortável, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1/7, que é exatamente o que a gente tinha, menos 3/8. Agora eu vou usar a definição lá do comecinho da aula, do elemento neutro. Olha só, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. São números diferentes, mas eu quero que esses números fiquem iguais. Eu quero que os denominadores fiquem iguais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar aqui embaixo por 8. E aqui embaixo por 7. Porque vai ficar 8 vezes 7. 8 vezes 7 é igual. Só que eu não posso modificar o valor, né, da minha expressão. Então, eu multiplico por 8 sobre 8. Isso aqui, gente, é 1. E 1 é elemento neutro da multiplicação. E aqui eu vou pôr 7, ó, 7 sobre 7. Porque isso aqui dá 1. E 1 é elemento neutro da minha multiplicação. E aí eu faço direto, ó. Vai ficar aqui em cima
8 vezes 1, 8. Sobre 8 vezes 7, 56. Menos 3 vezes 7, 21. Sobre 8 vezes 7, 56. Denominadores iguais, eu vou manter, então, e aí vai ficar 8 menos 21, que dá o mesmo resultado. E tinha que ser, né? Tinha que ser o mesmo resultado. Beleza? Esse é outro jeito de resolver. Ficou claro, pessoal? Mas é aquilo, não gostei, preferi o outro, estou mais acostumado com o outro. Beleza, continua com o outro jeito, tá bom? É só para vocês conhecerem um outro jeito de resolver. Vou continuar, pessoal, já que ninguém falou nada, mas deixa eu passar para a próxima página e já volto para ver se alguém falou alguma coisa. Aí aqui a gente vai entrar na parte de potenciação de novo, né? A gente já tinha comentado, alguém falou alguma coisa. Dá outro exemplo, por favor. E o Rafael levantou a mão. A Vitória disse que achou mais simples. O Adriano também. Júlia, eu já vou dar um exemplo. O Rafael levantou a mão, quer falar alguma coisa? Fernanda, só funciona quando um dos denominadores é primo? Não, na verdade não. Vamos fazer então agora, inclusive aí a gente já vê mostra ali, a Laura tinha perguntado, né, se é só multiplicar. Não, ele funciona com outros valores também. Os denominadores podem não ser primos, tá bom? E aí eu já faço outro exemplo, a Júlia vai para a Júlia, para todo mundo, né? Mas, enfim, aí eu já tiro a dúvida. Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui não quer sumir. Peraí, gente. Aí, foi. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, números que não são primos, tá bom? Então, vai ficar, sei lá, 1/6, 6 não é primo, certo? Mais 3/4. 4 também não é primo, certo? Vou dar um exemplo, então, usando esse jeito. Seria interessante, né? Seria interessante, não. Se eu for fazer a soma, eu tenho que fazer com que os denominadores sejam iguais. Então, olha só, por quem que eu vou multiplicar? Eu posso fazer uma divisão uma multiplicação mais rápida aqui, ó, 4 por 4, porque esse é 4, né? Vezes 6 por 6, porque esse é 6. E aí vai ficar assim, ó. 6 vezes 4, vai ficar aqui em cima, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Mais 3 vezes 6, 18. 18. Sobre 4 vezes 6, 24. Denominadores iguais, que é o que eu queria. Vai ficar aqui, então. Vou mantê-los. E aí é só somar direto, né? 4 e 18. 4 mais 18, 22, né? 22 sobre 24. Dá para simplificar? Eu posso reescrever isso daqui como sendo, ó, 11 vezes 2, para ficar mais claro a simplificação. Sobre 12 vezes 2. Ué, gente, lembra que multiplicar por um número e dividir por esse mesmo número é a mesma coisa que multiplicar por 1. Eu posso cancelar, porque é o elemento neutro. E aí vai ficar 11 dozeavos. Aí a gente não tira o MMC, faz assim dessa forma também. Beleza? Ficou claro? Júlia, se não ficou claro, eu dou outro exemplo, sem problema nenhum. E Rafael, ficou claro? Deu para entender? Que funciona para qualquer denominador, não precisa ser primo. Legal. Beleza, a Júlia disse que ficou claro, o Adriano disse que melhorou mais ainda, que bom. Imagina, Rafael. Então, beleza, pessoal, eu vou para a próxima página, então. Aqui a gente vai entrar em potenciação de novo, né? Lembra que a gente já tinha visto algumas propriedades de potenciação. Quais são? Eu vou escrever aqui, ó. Eu tinha já dito para vocês que, então, A elevado ao número C vezes B elevado ao número C, estava diferente lá, né? A vezes B, tudo isso elevado a C era igual a A elevado a C vezes B elevado a C. A Paula tinha até falado, é como fazer a distributiva, então, desse C, né? O C vai no A e no B, exatamente. Aí tinha uma outra propriedade também, que era A elevado a B e tudo isso elevado a C. E aí eu posso fazer, então, a multiplicação entre os expoentes.
vai ficar A elevado a B vezes C. E tinha um outro que era assim, ó, A elevado a B vezes A elevado a C. Se eu tenho produto entre potências de bases iguais, eu vou só somar os expoentes, vai ficar B mais C. Então, eu recapitulei o que a gente já viu lá no início da aula. Agora vai entrar mais duas coisinhas. Então, isso aqui continua valendo e agora eu tenho duas a mais. Quais são? Bom, eu posso pensar justamente nessa mesma ideia aqui, ó. Eu tinha o produto, lembra que A vezes B, tudo isso elevado a C, eu poderia pensar na distributiva desse C aqui. Ele vem no A e vem no B. Para divisão, isso também vale, tá? Então, vai ficar A sobre B, tudo isso elevado a C. Eu posso pensar numa distributiva desse C aqui. Então, o C vai no A, então A elevado a C, e ele vai no B também. Então, B elevado a C. Essa é uma outra propriedade, ok? Realmente, Lucas, fazer exercício é importante. Eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios desses assuntos hoje não, amanhã. O PDF da aula eu já mando hoje no grupo e exercício eu vou mandar amanhã, tá bom? Mas, enfim, essa é uma das propriedades. Lembrando que ela é muito parecida com essa aqui, ó, que eu estou fazendo a bolinha do lado. Só que agora é para divisão. Eu tinha mostrado para produto, agora eu mostrei para divisão. Beleza? E agora a gente vai trabalhar, olha só, com expoente negativo. E não precisa se assustar. Se eu tenho um número assim, ó, A elevado a menos 1, quer dizer que eu estou pensando no inverso dele, tá bom? Então, vai ficar 1 sobre A. Ok? É isso aqui. Esse menos 1 quer dizer que, opa, eu tenho que inverter. Tá bom? Agora, a gente vai pensar em radiciação, que é quando a gente trabalha com raiz, ou, em outra forma de pensar, é quando a minha potência é uma fração. Ai, nossa, que estranho. Não é não, a gente vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sim, Ana Carolina, você tá... Deixa eu ver, o C está como expoente? Sim, o C é um expoente aqui, ó. Ele está como expoente dessa fração, A sobre B. E aí eu faço a distributiva, ele vai para o A e vai para o B, tá bom? Se não ficou claro, você me fala, Tiffany, que aí eu explico de novo. Sim, Ana Carolina, ela vai ficar gravada. Eu vou postar lá no Google Classroom. Eu não sei se você já tem acesso, eu acho, né? Eu não consegui acessar, mas eu vou consertar esse problema, mas eu vou postar lá sim. Na pior das hipóteses, vai ficar no Google Drive e aí eu mando o link para vocês. Mas eu vou disponibilizar sim. Bom, então agora radiciação. Radiciação nada mais é do que uma forma didática de realizar potenciação quando o expoente é um número racional. O que é um número racional? É quando eu posso escrevê-lo em forma de raiz. Então, olha só, a gente tem o A elevado a M, a M sobre M. Como que eu posso escrever assim? Eu posso pensar que quem está em cima continua em cima. Então, A está aqui em cima. Né? Lembra da música que o de cima sobe e o de baixo desce? Essa é exatamente a aplicação da música na matemática. Então, o M estava em cima, ele continuou em cima. E aí eu vou fazer o que com esse M? Ele é a raiz. Então, quem está em cima continua em cima. E quem está embaixo, a gente fala que é o índice da nossa raiz. Beleza? Bom, e aí, pessoal? Deu para entender, então, como que funciona? Vamos fazer com um exemplo numérico, então? Eu vou falar, então, que eu tenho... deixa eu pensar. 9 elevado a... Deixa eu pensar... 3 sobre 2. Não, vou pensar no 81. 81 elevado a 3 quartos. Beleza. Bom, vai ser igual a quanto? 81 ao cubo. Lembra que quem está em cima continua em cima. E eu tiro a raiz quarta disso. Nossa, que número grande. Sim, é só para dar um exemplo. Acho que isso não vai aparecer muito na prova, mas é só para a gente pensar no exemplo numérico, tá bom? Eu posso pensar, então, a raiz quarta de 81 é que eu já sei de cabeça, tá, pessoal? É 3. Eu sei de cabeça, vocês não precisam saber disso de cabeça, tá? Por que eu sei que raiz quarta de 81 é 3? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, tá bom?
Ah, eu precisava saber disso de cabeça? De jeito nenhum. Então, vai ficar, eu vou fazer primeiro, então, 81, tirar a raiz quarta. Dá 3, conforme eu comentei. E não posso esquecer que está sendo elevado ao cubo. Ao cubo aqui, então. E, por fim, quanto que dá isso? Lembra da nossa definição? Vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Ok? É isso aí, então, a nossa radiciação. Exatamente, Rafael. Bom, eu vou continuar. Ninguém se manifestou em relação a dúvidas. A gente vai para a nossa... Ixi, pessoal, a nossa aula acabou, né? Faltava só isso daqui, dos números irracionais. Eu posso só finalizar? 2 minutos. Os irracionais, conforme a Maria Eduarda, se eu não me engano, já tinha dito para a gente, são todos os números que não podem ser escritos dessa forma aqui, né? Sendo o P e o Q inteiros, né? Então, o número irracional, a gente pode pensar no número π, no número raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Enfim, todos esses números, a gente não tem um padrão para conseguir escrevê-los de maneira inteira, né? Lembrando que o P e o Q, eles são inteiros, né? A gente não consegue escrevê-los dessa forma, então eles são irracionais. É só isso, tá bom? Todas as operações e as propriedades que a gente já viu, as propriedades de soma, de multiplicação, de potenciação, de radiciação, também vai valer aqui para os nossos irracionais. Tudo se aplica no conjunto dos irracionais também. E aí eu tenho isso daqui para ilustrar. Vou explicar rapidão. Aqui são os naturais, ó. Então, os números naturais, o número 1, 2, 3 e assim por diante. Aí, ele está dentro, tá vendo que os naturais são esses daqui. Ele está dentro dos números inteiros. Como assim? Por que ele está dentro? Porque os números inteiros englobam os naturais, só que aí eu adiciono os negativos também. E o número inteiro, os números inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais. Por que eles estão dentro dos racionais? Porque eles também são racionais, só que aqui eu também vou acrescentar número com vírgula, 1,2, 0,3. Então, tá aqui, tudo dentro dos racionais. Aí, aqui de escanteio, sozinho, abandonado, tem os irracionais. Os irracionais ficam sozinhos. E, finalmente, eu tenho esse grandão aqui, ó, que são os conjuntos dos reais. Eles contêm todo mundo. Então, os racionais são reais, os irracionais são reais, os naturais são reais, e assim por diante. E por que é importante falar isso? Porque a gente vai ver que existem os números complexos. Lá na frente, a gente pode ser que a gente veja isso daqui. No Enem não costuma cair muito, mas pode ser que numa aula extra a gente veja isso daqui, porque na FUVEST aparece. Tá bom, pessoal? E aí a gente finaliza a nossa aula. Que mão cirúrgica. Foi difícil, mas deu. Bom, pessoal, eu agradeço pela participação de vocês. Foi muito legal. É bom quando vocês têm dúvida e perguntam. Eu gosto bastante. Semana que vem a gente se encontra para a próxima aula de matemática. Eu agradeço, fico feliz que vocês gostaram também, é importante para mim. E lá no grupo, eu vou mandar já, 2 minutinhos, eu já mando para vocês todo o material de hoje. Vou mandar. Então, Amanda, eu preciso tentar. Eu tentei logar com o meu celular, não deu, com o computador também. Consta que não existe nenhuma turma lá cadastrada no meu e-mail. Eu vou ver o que eu faço. Falaram para eu tentar fazer o login com outro navegador que não seja o Google Chrome. Achei estranho, mas vou tentar. Mas eu prometo que pelo menos até amanhã a aula vai estar lá, tá bom? Eu agradeço muito mais uma vez, pessoal aqui falando. Ai, obrigada, eu fico feliz, viu? Que bom, fico muito feliz que vocês gostaram, é importante para mim isso daí. E a gente se vê semana que vem, tá bom, pessoal? E se ficou alguma dúvida, se depois vocês lerem o PDF e falar, nossa, eu esqueci dessa passagem, não lembro muito bem. Vocês podem ver a aula que vai ficar gravada, mas vocês podem mandar para mim lá no WhatsApp. Fê, me explica de novo isso daqui, eu não entendi. E aí eu vou tentar esclarecer, tá bom? E a gente se vê na quinta, mas ao longo da semana a gente vai conversando lá no WhatsApp sobre
simulado. Acabou que não deu tempo de eu fazer aquela questão do simulado de ontem, mas na semana que vem a gente se vê e a gente faz, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui e eu agradeço